Olá, alunos do 7º ano, estou morrendo de saudade de vocês. E a partir dessa semana a professora vai fazer umas revisões com vocês para poder dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então, uma medida que a professora vai corrigindo as tarefas, eu vou apresentando para vocês, então, a revisão, certo? Essa primeira tarefa que a gente fez sobre o feudalismo. A gente já tinha trabalhado com o feudalismo, iniciado o feudalismo com as aulas presenciais. E como teve o isolamento social, então eu passei a postar para vocês na Google Sala de Aula essas atividades. Então, a primeira atividade aqui que vocês fizeram, eu coloquei uma imagem de um rei sentado, né? E de um vassalo. Então, ali, a maioria de vocês acertou essa questão. Alguns colocaram que o vassalo que estava sentado e o suzerano estava de joelhos, mas é o suzerano, aquele que doa a terra para o seu vassalo, tá? Então, essa era a questão B, era a correta. Quanto às obrigações dos servos mencionadas no segundo slide, a maioria de vocês colocou as obrigações, mas não explicou o que era cada uma delas. Então, a pergunta é a seguinte: quais obrigações dos servos são mencionadas no segundo slide, em que consiste cada uma? Então, eu vou tentar colocar lá o slide para vocês, tá? Então, aqui... Então, aqui é o segundo slide. Ali, a obrigação dos servos. Lembra que eu falei para vocês, sempre quando o servo chegava na terra do senhor feudal, ele oferecia trabalho em troca de proteção. Mas, além dessa proteção que ele recebia, né, ele tinha algumas obrigações para com o senhor feudal. Então, ali no segundo slide tem a corveia, trabalhe para mim alguns dias da semana. A talha, me dê parte da produção. E a banalidade, pague pelo uso do forno e do moinho, tá? E além da banalidade, o dízimo. Tinha outras obrigações, mas nesse slide eu coloquei as principais, tá? Então, ali, pagar pelo o dízimo da igreja, que era o 10% da produção. Depois que pagava o dízimo da igreja, aí pagava, então, pelo uso das ferramentas de trabalho, do moinho, do forno, parte da produção que tinha que ser paga ao Senhor, que eles tinham que trabalhar alguns dias da semana na terra do Senhor, tá? E além daquilo que eles plantavam na terra deles, eles tinham que dar também para o Senhor. Então, essa seria a questão aquela que eu falei para vocês. Deixa eu voltar agora lá na atividade. Tá? Vamos ver aqui. Vamos abrir a atividade aqui. Certo. Voltando agora para a próxima questão. A próxima questão é a pirâmide da sociedade feudal. A maioria de vocês também acertou, tá? Mas alguns inverteram, colocaram o rei no topo da pirâmide e no meio colocaram, então, a nobreza e no final, né, a nobreza e o clero, e no finalzinho lá colocaram, então, os servos, né, os trabalhadores. A pirâmide da sociedade feudal, então, a gente vai ter no topo o clero. A igreja estava no topo da pirâmide feudal. Todo mundo deveria, né, obedecer à igreja, aos padres, aos bispos, abades, que a gente trabalhou nas aulas presenciais bastante sobre a sociedade feudal. E no meio da pirâmide, então, a nobreza, que daí eram os cavaleiros, os reis. Os reis também eram da nobreza. E bem na base da pirâmide, o servo, que eram os trabalhadores. Tá? Então, essa da pirâmide, alguns se equivocaram com relação à posição das pessoas, das classes sociais na pirâmide. Aqui a alternativa que corresponde às características da economia durante o feudalismo. A maioria de vocês marcou
que era monetária, isto é, não havia moeda, eles trocavam produtos por produtos, e esqueceram de marcar a letra A, que era, ali diz assim, ó, marque as alternativas que correspondem às características da economia durante o feudalismo. Então, a alternativa A, rural, autossuficiente, produziam tudo o que eles precisavam para o sustento. Então, ela era rural, se dava na zona rural, que eu expliquei para vocês ainda nas aulas presenciais, e também eles produziam tudo aquilo que eles precisavam, desde as ferramentas de trabalho, né, do arado, da pá, tudo eles produziam no feudo. E eles não compravam nem vendiam mercadorias, eles trocavam por produtos que eles tinham sobrando, eles trocavam por produtos que eles necessitavam. Depois aqui, ó, o vídeo, o nome da rosa, é um videozinho, então ali, voltando só um pouquinho lá na questão 4, então vocês vão marcar a letra A e a letra C, tá? Eles não usavam moedas nessa época. Então, agora vamos ao vídeo 1, né, que eu pedi para vocês olharem, o nome da rosa, acesso ao conhecimento na Idade Média. É um videozinho bem pequenininho, de 2 minutinhos, e eu tenho certeza que muita gente não assistiu, porque não responderam as questões ou responderam de modo equivocado. Então, assim, ó, como é que eram as bibliotecas? Então, lá no vídeo, aparece bem no começo do vídeo, né, 2 homens chegando, né, que eram os personagens, né, do filme, queriam acessar a biblioteca. E tinha uma pessoa que impedia deles acessarem a biblioteca. Então, eles esperaram um determinado tempo e aí foram à noite e conseguiram chegar nas bibliotecas. Então, vocês teriam que olhar bem o vídeo e ver como é que eram essas bibliotecas. Então, vocês viram que eram bibliotecas que eles estavam com velas, né? Porque naquela época não existia energia elétrica, eram as paredes, né? Tipo bem escuras, paredes grossas, com muitas mesas, porque era onde eles faziam os livros, e os livros eram bem grandes. Se vocês observarem bem o vídeo, vocês vão ver quando eles estão abrindo os livros, que os livros eram grandes, eram todos manuscritos, quer dizer, eram feitos à mão, né? E eram, então, escuras essas bibliotecas e com muitas mesas. Há muitas mesas, as paredes bem grossas, com uma textura assim, bem rústica. Então, era assim que vocês deveriam descrever. E como que era o acesso à biblioteca, vocês já viram lá no início do filme, que não era permitido que as pessoas acessassem a biblioteca, só as pessoas que eram autorizadas pelo abade. Tá? E depois a outra questão ali, a ciência na Idade Média, que eu vou estar gravando outro videozinho para que vocês possam, então, a gente possa, então, fazer a revisão. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido, e daqui a pouco eu vou produzir outro vídeo para mandar para vocês a revisão da outra atividade.